vamos à mensagem dessa manhã. Deus quer falar ao seu e ao meu coração. E o meu desejo é que apenas eu seja um instrumento ao ler a palavra de Deus aqui para vocês. Que vocês compreendam que Deus tem um desejo de falar com você nessa manhã. Eu escolhi o Salmo 73. Quer ver uma coisa? Quem conhece aqui o Salmo 73? Sei que muitos. Salmo 73. Eu sei que nós conhecemos o Salmo 91, o Salmo 23, todo mundo cita o Salmo 23, o Salmo 91, mas o meu Salmo preferido é o 73. Fala do Salmo 1 também. Eu conheço amigos que antigamente, eles decoravam os Salmos, né? Porque os Salmos eram hinos, né, irmão Jorge? Salmos eram hinos cantados pelos levitas no templo, e entrou no cano sagrado da Bíblia. Eu gosto muito do Salmo 73. E eu nessa manhã, eu queria estudar, eu queria meditar, compartilhar com vocês o Salmo 73. O famoso Salmo de Asaf. Quem era Asaf? Quem era Asaf? Um levita, é isso, irmão? Diz que é o comandante ali das mensagens musical, né? Comandante da música ali no templo. Então ele era importante, era ou não é importante? A música não é importante para os louvores, para o culto? É muito importante. E ele comandava, vou usar outra palavra aqui, ele era chefe ali, ele que comandava, entendeu? Então Asaf não era qualquer pessoa, Asaf era um homem consagrado, um homem que tinha aproximação com Deus, e o Salmo vem contando essa história, e é nessa história desse Salmo de Asaf que eu medito muito, e quero fazer aqui a introdução da mensagem. Quando a gente aceita Jesus, quando você faz uma escolha, irmão, eu quero ser diferente. Para alguns amigos seus, você vai falar assim, ó, eu aceitei a Jesus como meu, repita comigo, eu aceitei Jesus como meu. Quando a gente faz essa escolha, é uma escolha qualquer ou não? É uma escolha importante, não é, irmão? É uma escolha importante, porque dessa escolha procede o que, irmão? A nossa salvação. Agora, quando a lição da escola sabatina falou de promessas, né, de alianças bilaterais, essas seriam o quê? Uma escolha bilateral, envolve duas pessoas. Por isso que nessa manhã eu quero falar da nossa parte nessa escolha. Quando a gente escolhe a servir a Jesus, o nosso viver, as nossas escolhas têm que ser diferentes. Não estou sendo preconceituoso, me perdoe se você entender assim, mas nós temos que agir e viver diferente. Desde os primórdios, a Bíblia faz a separação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Filho dos homens, os filhos do mundo, os ímpios. É uma separação que a Bíblia faz, tá bom? E a gente vai pensar e meditar nisso. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nós fazemos essa escolha, nós precisamos agir e viver o quê? Diferente? Que mede esse viver nosso? A palavra de Deus. Ela nos traz alguns procedimentos. E aí, foi o que aconteceu com meu amigo Asaf e acontece comigo diariamente. Muitas vezes, eu entro em conflito, porque eu quero viver algo que Deus não tem sonhado para mim. Eu quero viver um viver que talvez não agrada ao meu Deus. Imitando algumas pessoas que não fez a mesma escolha que eu. E às vezes, almejando ter a vida daqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Eu começo a crescer o olho no viver de alguém que não tem a mesma escolha que nós, a mesma escolha que eu. Aceitar Jesus como Salvador. E assim aconteceu com Asaf. Por que eu me identifico com Asaf? Porque Asaf, irmão, chegou um dia que ele começou a olhar para além da escolha dele. Ele começou a olhar para além da igreja. Ele começou a olhar para além daquilo que Deus queria para ele. Vamos fazer a leitura? Acompanhem comigo. Salmos, capítulo 73. Diz assim, ó, versículo 1, eu acho muito interessante, porque Asaf ele faz uma separação. Ele isenta o nosso Deus de qualquer
envolvimento com essa escolha. Ele deixa assim, ó, eu escolhi a NVI. Essa tradução, ela fica mais clara, mas se você tiver outra e tiver dificuldade, eu peço desculpa, porque essa aqui é mais clara um pouquinho, tá bom? Eu gosto muito da versão tradicional, mas escolhi essa aqui porque ela é mais clara um pouquinho, mas se você tiver dificuldade, eu peço desculpa. Versículo 1 diz assim, ó, certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Olha o versículo 2, ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Jaime, ele tem uma diferencinha. Ele faz assim, ó, Deus, ele é bom para mim e para você. Então, Asaf está isentando Deus da minha vontade de viver uma vida que Deus não quer para mim. Mas no versículo 2, mas eu, Del, quase tropecei. Por que Asaf tropeçou? Porque ele começou a olhar a vida dos ímpios. Ao versículo 3, ele diz assim, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Como que era esse procedimento? Como que era a vida dos ímpios? Versículo 4. Eles não passavam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Estão livres de fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe das suas palavras até a saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Versículo 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Nessa manhã, o que eu quero levar nós a refletir, é que eu estou falando, muitas vezes os nossos olhos deparam com a felicidade e com a riqueza, com a vida dos ímpios. Vamos aqui, eu vou confessar, quem de nós não parou para olhar a vida de um artista, a vida de alguém que é bem sucedido empresarialmente, ou às vezes naquela área que a gente almeja, e aquela pessoa não confessa a Deus, como eu falei inicialmente, talvez a escolha dela não é de servir a Deus, e aí, a gente quer ter aquela vida, mesmo que em pensamento, mesmo que às vezes em nossas conversas, fala assim, nossa, já viu como é a vida de fulano? Já viu como é que é a vida de ciclano? Como eles prosperam? E Asaf começou a olhar, e aí o que falo? Essa observação, muitas vezes, passa para o nosso viver. Como a maneira da gente se vestir, como a maneira da gente se relacionar nos negócios, no trabalho. E a gente começa, a palavra, na outra versão, está falando escorregar. Aqui, Asaf usou a palavra tropeçar. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, nós tropeçamos no nosso crescimento espiritual, por reparar, por olhar procedimento de algumas pessoas que não servem a Deus, que não andam no caminho de Deus. Asaf, ele colocou aqui nessa versão que ele chegou a tropeçar, ao reparar o viver de algumas pessoas que não seguem os princípios de Deus. Com o tempo a gente vai ficando mais maduro, talvez as experiências, mas principalmente para os mais jovens. Eu lembro que eu vim para a igreja com idade de 22 anos para 23 anos. E às vezes, aqui retoricamente, eu penso o seguinte, eu perdi aqueles anos de vida. Se eu tivesse vindo para a igreja mais cedo, e a gente perde, quando você deixa de se concentrar na palavra de Deus, no que Deus quer para você, a gente perde, irmão. Você quer ver outra coisa que me chama a atenção? É que lá em Mateus capítulo 6, Deus convida nós para sermos testemunha, luzes, sal da terra.
Quantas pessoas perderam, né, de ouvir a palavra de Deus pelo meu procedimento, pela minha maneira de agir, pelas minhas escolhas, não de acordo com a palavra de Deus. E isso aqui, irmão, eu quero abranger o leque em todas as esferas, é no meu falar, é no meu vestir, no meu alimentar, nas minhas escolhas de amar ou não amar o meu semelhante. É porque muitas vezes a gente fala, eu não faço assim, eu ajo assim, mas às vezes só o falar você já deixou de ganhar pessoas para Jesus, você já deixou de demonstrar que Jesus é o quê? É o seu Salvador. Eu li até o versículo 12, e Asaf, ele listou aqui os procedimentos dos ímpios. Asaf listou aqui principalmente o quê? O sucesso deles. Eles enriquecem, eles parece que não têm doença. Por quê? Porque eles comem tudo, fazem tudo, podem fazer tudo. E parece que para eles, e eles não. Asaf deixou aqui, eu não sei se na sua tradução está assim, mas Asaf deixou duas perguntas. É como saberá Deus? Eu não sei você, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que ele não só, como é que fala, ele se titulava, não, mas ele manifestava que Deus não existia. Não existe Deus. Eu falei, mas como Deus não existe? E aí eles confrontavam a mim, por quê? Porque eu declarava publicamente que eu era crente, que eu acreditava em Deus. Só que eu era subordinado a essa pessoa que não acreditava em Deus. Você já imaginou? Você quer ver uma coisa? Nos momentos de desespero, a primeira pergunta que as pessoas vão fazer para você é o seguinte: cadê seu Deus? Então, eu acreditava em Deus, fazia tudo, procurava, lutava. Os meus colegas de trabalho sabiam que eu era crente, e aquele rapaz na qual eu era subordinado, dizia que Deus não existia. A segunda pergunta, ele fala assim: terá conhecimento o Altíssimo? Quem aqui não já viu alguém zombando de Deus? E aí eu pergunto para você: você continua firme? Por favor. Que o Espírito Santo a cada dia esteja conosco. A mensagem dessa manhã para nós é para que nós possamos continuar cada vez mais firme, mostrando de que lado nós devemos ficar. Livro de Mateus também, Jesus um dia vai separar o que, irmão Jorge? As ovelhas e os bodes. Quem vai estar à direita e quem vai estar à esquerda. Temos que estar. Agora, o que diz? De que lado que eu vou estar? O que vai dizer de que lado eu e você estaremos, irmão? Será o nosso viver, nosso procedimento, as nossas escolhas dia após dia. Luta teremos? Teremos. Mas teremos que a cada dia dizer de que lado nós estaremos, de que lado nós vamos estar. Eu queria continuar com vocês, o versículo 13 diz assim, certamente me foi inútil manter puro de coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído até os meus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Queria perguntar para você: você já chegou em alguma encruzilhada na sua caminhada cristã? Você já chegou em alguma encruzilhada de você falar assim, mãe, agora? Vou para aqui ou vou para cá? Seja sincero. Fala comigo. Você já teve dúvida? Ou não? Foi tudo certinho na sua caminhada? Ou algum momento da sua caminhada cristã você falou, e agora? O que eu faço? Ouço muito falar assim, vou seguir o meu coração. O que o meu coração decidir, eu faço. A Bíblia fala que enganoso é? Outros olham para algum irmão que ele se inspira e falam, não, se o irmão João faz assim, eu vou fazer assim também. Outros falam assim, eu vou falar com o pastor.
complicado. Asaf, ele chegou no momento que ele falou assim, é difícil seguir os princípios de Deus. Ser fiel às promessas de Deus, ser fiel aos mandamentos de Deus. E às vezes a gente pensa que é difícil servir a Deus. A gente pensa que é difícil obedecer a Deus. E Asaf chegou num ponto aqui da reflexão dele, que ele falou o quê? Ele falou o quê, meu jovem? Ele falou, mas está difícil ir para a igreja. Está difícil guardar o sábado, está difícil dar o dízimo. Está difícil perdoar aquela pessoa que pisou em meu pé. Está difícil, Marlene, aquela pessoa que falou mal de mim. Você quer ver uma coisa que mais aflige a nossa caminhada cristã? Relacionamento. Como é difícil a gente se relacionar. E às vezes parece que a gente se relaciona melhores com aqueles que não é da igreja, com os que é da igreja. E devia ser o contrário. Você pode notar que você briga mais com os seus da sua família do que com os de fora. É mais fácil a gente falar não para os nossos do que para os de fora. Está vendo que ponto que a gente quer chegar? Eu quero dizer essa manhã para você, vale a pena seguir os princípios de Deus. Mesmo que agora você não consiga ver. O versículo 18, não, versículo 17. Atenta ao versículo 17. É o centro da mensagem de Deus para essa manhã, para nós. Quando é que Asaf foi entender? Ele era o quê? Ele era um levita. Ele trabalhava onde? No santuário. Ele era responsável por quê? Pelos louvores. Então ele tinha um relacionamento. Quando ele entrou no santuário, irmão, o que era feito no santuário naquela época, irmão? O sacrifício, a remissão do pecado. Hoje você se ajoelha e pela graça, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, você é perdoado. Talvez nessa manhã eu diria para você assim, ajoelhe e olhe para a cruz, que você vai entender o convite que Deus está fazendo para você. Não olhe para a vida bem-sucedida de tal fulano, de tal cicrano, mas olhe para Cristo, Ele morto na cruz do Calvário, e você vai entender o que Deus tem feito para você. E você vai ver que o pecado não compensa, que o compensa é a salvação em Cristo Jesus. E Asaf naquele momento, olha o versículo 17, Asaf ele entrou aonde, irmão? Até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino daquele que não tem Jesus como Salvador. E aí vale a pena ter esse viver, irmão? É que muitas vezes nós somos imediatistas, queremos tudo agora. Queremos tudo agora. Eu poderia ser assim, mas eu poderia perguntar para você, você venderia a sua salvação? Qual seria o valor da sua salvação? Você queria ficar milionária, bilionária agora e não ir para o céu? Você vê como que é as coisas? E porque muitas vezes nós relacionamos a nossa felicidade com algo que o outro tem. Ou então nós relacionamos a nossa felicidade, nós fazemos tudo para ser feliz. E o correto seria ser feliz para chegar até lá. A felicidade está no caminho e não no final. Por isso que torna difícil. Por isso que o Asaf olhou e falou assim, é difícil. Mas ele compreendeu o plano da salvação lá no santuário. Olha a recompensa dos ímpios. Versículo 18. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, o Senhor, tu não farás desaparecer. Versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Olha como o versículo 22, Asaf fala. Agi como o quê? Como um insensato, um ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Vamos parar um pouquinho.
O que Asaf quer dizer? Senhor, me perdoe. Eu agi irracionalmente. Quando eu desejei ter a vida dos ímpios. Quando olhei para eles. Aqui Mateus fala que Deus muitas vezes, Deus abre a porteira. Deus deixa que eles façam escolha. Quem sabe, quem podemos aqui acrescentar o livre-arbítrio? Você é livre para fazer suas escolhas. Agora, não esqueçamos que as nossas escolhas têm o que, irmã? Consequência. E às vezes, a gente pensa que o bem-sucedido é o momentâneo. E não o que Deus tem reservado para você lá no final. Quem nunca ouviu, principalmente mais jovem, você está perdendo a sua vida, ficar dentro da igreja, guardar o sábado, essas coisas assim. Ser crente, você está perdendo, você não está aproveitando a sua vida. Se você refletir nesse salmo, quem está perdendo a vida, quem está agindo dessa maneira. Ah, não bebe, não vai para farra, não vai para balada, não faz isso, não faz aquilo. Você está deixando de aproveitar a sua vida. Mas se você refletir nesse salmo, quem procede assim está perdendo a vida. Está perdendo a sua vida. Além da vida eterna, a vida física. Quer ver uma coisa? De novo, eu quero dizer que eu não estou em preconceito. Mas quem vive e pratica uma vida desregrada, você já viu a velhice dele como que é? Viu? Uma vida desregrada. Isso tem, lá no final, ele tem muitas consequências. Ele planta agora para colher depois. E Asaf olhou para essas pessoas e viu que o quê? Que o fim deles não era bom. Como que Asaf compreendeu isso? Quando ele olhou para o santuário e viu a salvação, irmão. O final lá. Quem sabe o juízo. O final das escolhas dessas pessoas, irmão. E continuando aqui no versículo, se eu não me engano, 23, Asaf diz assim: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me recebe com honras. A quem tenho no céu senão a ti, Senhor? E na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. Olha o que Asaf fala aqui. Reconhecendo a grandeza, reconhecendo o que é Deus. Essa manhã eu pergunto para você, na sua caminhada cristã, você tem vindo a Deus? Você tem visto o que Deus tem feito por você, meu jovem? Tu tem notado as bênçãos de Deus? Além da salvação. Eu me lembro daquela, é um poema, né? Pegadas na Areia. Quem é mais antiga aqui? Quem não viveu a era da internet, um homem, ele começou a andar na areia e ele começou a reparar que no momento da vida dele, tinha as pegadas dele e a de Jesus. Mas em algum momento, só tinha uma pegada só. Ele olhou para Jesus e falou o quê? Senhor, por que tu me deixaste? E ele reparou uma coisa, meus irmãos, que na caminhada que só estava uma pegada só, eram os momentos difíceis dele. E nas pegadas que tinha de duas pessoas, eram os momentos bons, os momentos fáceis. Eu e você passamos por momentos difíceis, por um momento fácil. E ele foi reclamar com Jesus. Logo ele pensou, nos momentos difíceis, Senhor, o Senhor me abandonou, só está em minha pegada. Jesus virou para ele e falou o quê, meu irmão? Engano seu. Esses momentos, essas pegadas são minhas. Eu te carreguei no colo. Você já imaginou? Talvez eu estou sendo um Asaf. Principalmente nos momentos difíceis. Eu quero ser como os ímpios. Eu tenho inveja daquele empresário. Eu tenho inveja daqueles que é bem sucedido. Daqueles que vestem tal roupa, come tal comida, vai para tais lugares. Não faça assim. Asaf nessa manhã está te chamando a você desejar as coisas de Deus. Asaf está dizendo para mim e para você, meus irmãos, que compensa ser crente, que compensa ser cristão, que compensa ser evangelho. Como você se sentir? Que compensa ser filho de Deus. Irmã, vale a pena aguardar Jesus voltar.
vale a pena devolver o dízimo, vale a pena guardar os sábados, os mandamentos, vale a pena você perdoar quem te magoou, e que acima de tudo, eu e você tenhamos um viver cristão, que mostre Jesus às pessoas, e que não se envergonhe de ser diferente dos demais, que não querem ser cristão. Você tem vergonha de colocar uma roupa de crente? Você tem vergonha de comer uma comida de crente? Asaf está dizendo para mim e para você nessa manhã, vale a pena ser cristão, porque Deus tem um galardão, Deus tem uma recompensa para mim e para você, vida eterna, salvação. Mesmo que passamos por dificuldade aqui, um dia tudo será esclarecido, tudo será revelado e mostrado para mim e para você. Olhe para o caminhar dos discípulos, olha como o irmão falou aqui, dos patriarcas. Olhe para o caminhar do nosso Jesus. E desde os primórdios, desde o começo da Bíblia, se você pegar os primeiros, Eva, Adão, os filhos de Adão e Eva, Deus já pedia para fazer uma separação entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. Nessa manhã, de novo, que possamos reforçar a nossa aliança, fazer uma escolha de que lado nós estamos. Asaf, ele fez a escolha dele. Se você olhar, ele fecha a meditação dele, ele fecha esse hino, ele fecha esse salmo, fazendo a escolha dele. E eu queria nessa manhã, que nós saímos daqui, meu jovem, fazendo a sua escolha. De que lado nós vamos estar? Acompanha comigo. Versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha o versículo 27. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de quem? De Deus. Fiz do meu soberano, o meu Senhor, o meu refúgio. Proclamei todos os seus. De novo, Asaf, ele fez a escolha dele. A mim, o melhor é ficar perto do Senhor. Não. Precisamos dizer não para algumas coisas que o mundo quer te dar. Precisamos muitas vezes dizer não para aquelas pessoas que se dizem seu amigo. Foi Jesus que falou: aquele que não deixa pai e mãe para me seguir não é digno de mim. Muitas vezes você vai ter que dizer não para algumas pessoas que você gosta. Mas pensa no santuário. Pensa em Cristo morrendo na cruz do Calvário por você. Pensa no preço do pecado que Jesus pagou por você. Pensa na salvação, vida eterna, no céu que Deus tem reservado para nós. Vale a pena servir a Jesus e viver uma vida que demonstre que Jesus é o meu Salvador. Teremos dificuldade? Sim. Não será fácil. Mas vale a pena honrar o nosso Deus e o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Esse é o meu desejo e a minha oração.